Olá, meu nome é Paloma, do palomanavarro.com e bem-vindos ao Paloma TV, um canal dedicado para você se inspirar, ter insights e desenvolver a sua melhor versão. Hoje, um tema crítico. O que você veio fazer nesse mundo? Qual a sua missão? Qual é o seu propósito? Deus não fez mais uma pessoa extra nesse mundo por fazer. Mas como descobrir? Como chegar lá? Como viver uma vida significativa? O convidado de hoje tem muito a nos inspirar, a nos motivar. Então, seja bem-vindo, Gabriel Azevedo. Obrigado, Paulo. Bom estar aqui. Gabriel estudou comigo no Milton Campos, um grande amigo, inspiração, admiro ele demais. E ele vai contar pra gente como que ele começou, porque desde cedo, gente, ele já tinha um jeitinho diferente, ele já tinha um caminho a percorrer, ele sabia disso. Gabriel, quando que você sentiu que você tinha algo a mais para contribuir, que você gostava, que você tinha tesão no seu trabalho? Paloma, é difícil a gente se entender político, porque, ainda mais no Brasil, aliás, no mundo inteiro, ninguém gosta de político ou não gosta de político, né? Então todo mundo tem uma grande horror a isso tudo. Mas quando você percebe que quando tem um problema você gosta de resolver, quando tem uma quantidade de gente você gosta de unir elas para perseguir uma ideia, quando você defende pontos de vistas, quando você quer erguer alguma coisa, quando você quer, enfim, lutar por algo, isso é político. E todo mundo de fato é político. Mas eu acho que o ponto marcante para mim foi bem cedo mesmo no colégio militar. Eu não era um aluno extremamente exemplar e aí eu me encontrei nas atividades extra-classe. Então eu era do Grêmio de Cavalaria, fui para um lugar que era o Centro Hípico. Mas na verdade não tinha cavalo, não tinha pista, não tinha nada. E eu tinha duas opções: ou eu ia ficar ali com aquilo tudo meio destruído, ou eu ia tentar mobilizar a turma que estava lá para fazer alguma coisa acontecer. Eu acho que esse foi o grande clique para começar. Depois sempre foi a mesma repetição: ver um problema, buscar uma solução, reunir pessoas para resolver esse problema, outro problema, solução, criar equipes, criar time. Você viu isso lá na faculdade, a gente fez parte de um diretório acadêmico e conseguiu transformar uma instituição com muita atividade, com muito trabalho em equipe. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Política é isso. E uma coisa que é interessante é que você sempre foi multitarefa. Você sempre fez várias coisas ao mesmo tempo. Como é que você fazia para organizar suas tarefas e não procrastinar? Procrastinar faz parte da sua vida? Preguiça? Não, eu não sou um cara preguiçoso. Mas eu acho que eu sei cuidar bem do meu tempo. Eu não fico fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu sei dividir o dia, inclusive deixando parte dele para reflexão, para ócio, que isso é importante também. Mas eu, diferente de muitas pessoas, que eu acho que ao escutar todo mundo que está ao redor, fala, não, você tem que focar nisso, você tem que ser isso, eu decidi criar uma gama de funções, porque eu acho também que o político é isso. Um político não é alguém especialista em algo, ele precisa ser de certa forma também generalista. Não dá para ele focar numa área só, porque o mundo não é uma área só. E a política não está em caixinha. Então, assim que eu saí do colégio, estudei publicidade, depois comecei direito, depois jornalismo, mestrado, 1000 cursos extra, habilidades que eu fui aprendendo ali, de cá, sem falar no que eu chamo de experiências, assim, viagens, vários países, vários lugares, várias pessoas, para você tentar concentrar um conhecimento múltiplo, global, porque isso me encanta. Ação, né? A palavra é ação. É sempre se mantém em movimento, né? Sim. Porque o que eu percebo é que algumas pessoas, por não saberem aonde querem chegar, elas ficam paradas. Elas não sabem, elas ficam deixando a vida levar, vão vivendo no automatismo, ou no emprego que não gosta, um relacionamento que não gosta, e vai deixando. Não, Minas não tem mar, mas é bom lembrar que camarão que fica bobo, a onda leva. Você não pode ficar nessa coisa de, não, deixa tudo acontecer. Vai vivenciando, claro, tudo, mas é interessante ter um plano. Ele pode até mudar, mas não custa nada a ninguém um pouco de planejamento. Você trabalha sempre com metas, né? Sim, o tempo inteiro. O tempo todo. Quais são as suas metas a longo prazo? Longo prazo? Longo prazo, já começou do longo. Um doutorado é uma meta a longo prazo.
a conclusão de 2 mandatos, ou seja, eu estou no primeiro mandato de vereador em Belo Horizonte e acho que tem sido muito legal. Ele também é repleto de metas, eu prometi coisas na campanha, tem um aplicativo, tem 1000 coisas ali acontecendo, e uma das metas é a reeleição para esse mandato de vereador. E após esses 8 anos, fazer um balanço dessa vida pública para partir para outra etapa. Não é uma terceira reeleição, então isso é uma outra coisa a longo prazo. Aumentar o número de países e de lugares no Brasil que eu conheço, casar, também quero casar, ter filhos, constituir uma família, isso é uma meta a longo prazo. Legal. Gente, eu não sei exatamente qual que vai ser o fim dele, mas eu aposto que um dia ele vai ser presidente do Brasil. Isso não pode ser uma meta, eu já vou dizer assim, porque eu digo sempre que em política, se a sua meta é ser eleito, todo o resto fica de lado. Exato. Então assim, eu quero ser governador, o cara fala isso, coloca isso na cabeça. Então se ele quer, aí roubar ele pode, roubar pode, fazer o diabo na eleição pode, caixa 2 pode, porque o objetivo dele é ser governador. O que você tem que querer é, por exemplo, o desenvolvimento econômico, trabalhar com infraestrutura, resolver o problema do cidadão. Isso tem que ter sua meta. Né? Isso é o ferramental de um político. E aí, quando você conseguir cumprir estas metas, quem sabe a população te brinde com um mandato legal. Mas quem hoje em dia na política tem como meta só poder, está muito responsável pela crise que a gente vive. Exato. Botam nos rótulos, esquecem que mudamos, que é possível e desejável. Onde você enxerga que você teve a maior mudança na sua personalidade, a maior mudança no seu comportamento? Politicamente, Paloma, porque como eu não sou filho de político, não tenho uma tradição de família nesse sentido, eu me desembestei ali dentro. Fui com a cara e com a coragem e depois de um momento atuando politicamente, não no sentido de militância, mas politicamente na escola e na faculdade, eu falei, quero fazer isso na política. E me filiei ao PSDB e me tornei um militante. Como eu era sempre muito aguerrido no que eu fazia, eu virei um militante aguerrido do PSDB. E de certa forma isso criou uma imagem minha. Mas ao ser convidado para o governo, o governador Anastasia me convidou para ser subsecretário de Estado por 4 anos, eu descobri um outro partido que eu não gostei, descobri um outro tipo de posicionamento que eu não gostei. Entrei em briga, em choque com o PSDB, porque queria se aparelhar o governo, então eu não gostei disso e resolvi sair do partido. Aquela imagem de um militante tucano para um outro Gabriel que discordava daquilo tudo, não foi fácil de ser construída. Inclusive, ela não apaga-se completamente, ela fica ali. Algumas pessoas a gente enxergam assim, a vida é fluida, vai mudando, mas é sempre muito difícil explicar para as pessoas que você mudou, porque há uma tendência grande de todo mundo de colocar numa caixa. Ele é isso, ela é isso. Rotular. Rotular, né? E em política, então, isso é fatal. Como se ninguém evoluísse, ninguém mudasse de ideia, de comportamento. É verdade. E nessa atividade é importantíssimo você admitir, talvez, que você não estava com a melhor das ideias ou evoluir. E eu considero que isso, de certa forma, aconteceu. Passei a defender candidaturas independentes, passei a entender uma outra capacidade de me posicionar, e isso foi bom, eu gostei. Muita gente entendeu que eu mudei. Não é só uma mudança de estética ou de casca, é uma mudança de conteúdo. Legal. E uma coisa assim, várias pessoas têm medo de iniciar alguma coisa porque não tem garantias que vai dar certo, ou tem medo das críticas, ou achar que aquela ideia é boba, ou que aquela empreitada não vai dar certo de alguma forma. Como é que você lida com as críticas, com os seus projetos, quando a pessoa fala isso não presta, ou que você ataca a sua personalidade, o seu ser? Isso te abala, te coloca para baixo? Como é que você lida com essas críticas? Olha, ser otimista e pessimista dá o mesmo trabalho, então eu opto sempre pela primeira opção. E essa coisa da crítica, Paloma, ela vai sempre existir. Qualquer pessoa que queira viver rodeada de aplausos, compre um som, grave uma plateia aplaudindo, coloque em casa e vai escutar, porque você abriu a porta e saiu, você está passivo de crítica. E não vivemos hoje só uma realidade física, há uma realidade virtual. A internet, ela trouxe isso a uma dimensão enorme. Eu conto, você lembra daquele caso que a gente teve, era da faculdade, e organizaram uma festa que deu errado. Nossa, você lembra? As pessoas foram e tal, isso era no começo do mandato, a gente ainda tinha muita coisa para fazer,
E no final do mandato, unanimidade. Lembra da aprovação, as pessoas dizendo que foi uma gestão muito bacana, todo mundo aplaudindo e gostando. As duas coisas foram importantes. Porque se a gente tivesse cometido um erro e não viesse crítica também, talvez repetir os erros seria normal. O que é importante na vida é você diferenciar a intenção de quem critica. Eu estava numa votação na Câmara Municipal de um tema polêmico, né? E as galerias lotadas de gente xingando, esbravejando, e eu discursando com aquela tranquilidade, porque eu estava muito firme no meu propósito, sabia que aquilo beneficiava a maioria da população, e quem estava lá buscava só o seu, e não o bem da cidade. Entendi. Então eu tinha um propósito, eu tenho um propósito, eu terei um propósito e vou segui-lo. O que tiver ao redor não vai me tirar o foco. Gente, é tão lindo quando... É inspirador realmente ver uma pessoa assim que brilha os olhos ao falar da atividade, do que gosta de fazer, da contribuição que faz para o mundo, se descobrir. E que mensagem que você daria para os jovens, para os adultos que estão insatisfeitos, que precisam fazer uma mudança, porque não mudar pode ser fatal? Que dica você daria para eles realmente assim, terem coragem e seguir em frente, fazer alguma mudança efetiva na vida e achar seu propósito, a sua missão e viver com os olhos brilhando? Esses dias eu vi um filme, Florence, que se chamava, acho que comentei com alguns amigos, a história de uma... é verídico, e conta a história de uma mulher que não cantava bem, mas ela decidiu cantar, porque isso fazia bem a ela, e já no leito de morte ela virou para o companheiro e falou assim: olha, podem dizer que eu não cantava bem, mas jamais vão poder dizer que eu não cantei. Eu acho que se eu puder dar uma dica, de tudo que eu já vivi até hoje, não é muita coisa, eu estou com 31 anos, não tenho aqui uma longa trajetória, mas há uma trajetória que eu a comecei. Ela pode desagradar uns, agradar outros, mas podia ter sido pior se eu ficasse parado. Então, se eu puder deixar uma mensagem, deem o primeiro passo. Se ele não for na direção correta, o rumo se ajeita. Se não for bem dado, o segundo pode ser melhor. Mas levanta, sai, vai fazer. O que eu acho que a nossa sociedade tem encarado como um grande problema é que todo mundo se conforta em ser espectador e ficar o dia inteiro passando a timeline, dizendo o que os outros fazem, o que deveriam fazer, curtindo ou descurtindo, xingando ou agredindo, quando na verdade presta atenção no que está do outro lado. É você que poderia estar ali sendo aplaudido ou vaiado. Acredito que é muito melhor do que ficar só na cadeira como espectador. O mundo não se faz com plateia, o mundo se faz com palco. Eu convido todo mundo a ingressar nele. Ai, que lindo. Gabriel, você é um querido, viu? Você que é muito. Obrigada. Obrigado a você e ó, sucesso na caminhada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, se inspirado. Se inscrevam no canal e até a próxima.